No episódio anterior, eu conheci o estado de Alagoas e a capital Maceió. Causei engarrafamento, conheci a Praia do Francês, o Mirante Santa Terezinha e um monumento onde tem todas as bandeiras dos estados do Nordeste. Fui à feira de artesanato em Maceió e no meu primeiro encontro de clássicos e dos Fuscas. Conheci o Teatro Santa Isabel, conversei com produtores locais, fui na praia de Barra Nova e dei uma volta na Rota dos Milagres. E eu tô aqui em Recife, essa cidade maravilhosa, onde eu vou conversar com um fomentador da arte e da cultura local, também com uma fusqueira que eu conheci pela internet. Vou conhecer os bonecos gigantes de Olinda e não pude deixar de saber um pouco da história do frevo e do povo sertanejo. Eu cheguei em Recife à noite e fui direto para a casa da Sam. Sam é uma fusqueira que eu conheci pela internet e que nos hospedou. Parildo chegou em Recife, tô aqui com a Sam, com o Felipe. A gente vai comer um sanduichinho agora, que amanhã tem um monte de coisa para fazer. No dia da minha entrevista com a Sam, foi muito engraçado. Nós duas, cada uma num Fusca, saindo da garagem da casa dela, já foi assim uma comoção. Me conta quando, como, de onde veio essa paixão? Bem, a minha paixão por Fuscas veio desde pequena. O meu pai sempre me levava aos encontros de Fusca, a gente assistia muito programas de TV também, e tudo sempre voltado ao Fusca. E desde pequenininha eu costumava dizer que um dia eu ia ter um Fusca da cor do céu. Olha! Por isso que o nome Heaven, porque Heaven é céu em inglês, só que remete ao paraíso. E alguém dirige o Heaven? Não, meu esposo às vezes, mas eu sou bem ciumenta com ele. Quando meu namorado dirige o Gaspar, ele fica reclamando. Depois ele fica... Eu acho que ele não gosta muito de ser dirigido por outra pessoa. E a Sam, gente, ela é uma mulher fusqueira. E eu quero saber como que é a sua participação no universo das fusqueiras aqui em Recife. Tem muito mais homens aqui, fusqueiros em Recife. E geralmente quando eu vou aos encontros, levando o Heaven, o pessoal ainda pergunta se é meu mesmo, se não é do meu pai, se eu não só tô levando por levar, né? Fica sempre, mas por que tu tem um Fusca? E por que isso? Por que aquilo? Mas eu tô tentando, né, introduzir aqui mais em Recife. E já tentaram te comprar ele? Demais! Pergunta direto se eu não vendo. E qual o valor que você venderia ele? Rapaz, acho que nenhum. Nenhum? O Gaspar eu venderia por 100 mil. 100 milzão, Gaspar. Você vale 100 mil. 100 mil. Você já foi pra onde com ele? A gente já foi pra Natal, Rio Grande do Norte. Já foi pra João Pessoa, na Paraíba. Já foi pra algumas praias de Alagoas. Pra Pernambuco, já foi pra vários lugares também. Qual é o ano do Heaven? Ele é 68. Olha! É um senhorzinho já de 51 anos. Gente, o Heaven é 68. Ele tem som? Tem, é original. Funciona? E pega direitinho. E você comprou ele aonde, seu pai? Na OLX.
Foi literalmente um achado. O rapaz tinha acabado de colocar o anúncio dele, aí meu pai, vá-se embora olhar logo ele. Aí ele ainda estava cheio de defeitos, assim, o para-choque dele não era assim, o farol, muita coisa que a gente mesmo refez, o pneu, mas foi na LX que a gente conseguiu achar ele. Legal. E agora, gente, a gente vai dar um rolê aqui em Recife. Sam e Heaven vão nos levar em Recife antigo, né? Sim. Vamos conhecer essa beleza aqui, que todo mundo fala, Recife antigo, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Então nós vamos. E depois do nosso bate-papo, a Sam me levou para conhecer Recife antigo. Lá eu conheci a Praça do Marco Zero. 2 repentistas cantaram pra mim e pra Malu, foi super legal. Pois então se comprometa a cantar repente pra ela. A jovem é muito bonita, essa também muito bela. Aquela da lei da tela só usa produto bom. Só quer tudo da natura, porque nada dá avô. E filmagem pra ser boa só presta em máquina Canon. Depois da Praça do Marco Zero, eu conheci um mercado de artesanato gigante. Estou no mercado de artesanato aqui em Recife, no Recife Antigo. E é um lugar super, é tipo uma toque-toque de artesanato. E passei também na primeira sinagoga do Brasil. Rafi, tô aqui na frente da sinagoga, só que ó, paga para entrar. E aí a gente vai tentar entrar de graça, né? Porque a gente tem o sangue judeu. Se a gente não conseguir, vai ficar só assim por fora mesmo, ó. Sinagoga, Kahal, Zu e Israel. Viu? Eu não falei que eu vinha? E de lá, fui conhecer os bonecos gigantes. Caramba, olha, foi muita coisa por um dia só. Olha, gente, são todos bonecos que aparecem nos blocos de Olinda. Eu bati um papo com Leandro Castro e Cineide Castro, que são os fundadores da nova geração dos bonecos gigantes. E nesse bate-papo eles me contaram como que nasceu a ideia, qual é o processo de criação dos bonecos. Foi um bate-papo incrível. Me conta como começou, de onde veio a ideia, você já fazia bonecos? Bom, minha área é arquitetura comercial, né? Minha esposa, que também é pernambucana, é estilista. Eu nasci aqui em Pernambuco, fui criado em São Paulo desde 6 anos. Aí mexia com arquitetura comercial, turismo também, a família vem dessa área. Daí a gente entender que cultura fomenta turismo, turismo fomenta cultura, né? Retornamos aqui para o estado, né, em 2003. Então veio a ideia de criar essa nova geração dos bonecos gigantes. Não é uma cultura que foi criada aqui no Brasil, muito menos Pernambuco. É uma cultura que vem da Europa desde a Idade Média. Qual é a novidade desses bonecos? A gente modela eles em argila. Com isso, a gente consegue dar muita expressão facial nesses bonecos. É feito uma forma e o boneco é finalizado em fibra de vidro. Com isso eles ficam bem mais leve e com muito mais durabilidade. E já permitiu a gente até fazer mini partidas de futebol de bonecos gigantes. Com pessoas vestidas no boneco, Sim, jogando futebol? Exato. É mesmo?
Fiquei sabendo que vocês estiveram no Grande Rio, na Chacrinha, representando. O Chacrinha era pernambucano, né? E a gente levou 4 bonecos para desfilar na eu Grande que também Rio. era pernambucano? Não. Tá. O Chacrinha pernambucano, E o Pedro de Lara também. Abriu primeiro o daqui. E aí depois cresceu tanto que vocês fizeram o do frevo. De lá a gente complementou a cultura do carnaval, porque o boneco gigante é uma das manifestações culturais que a gente tem aqui em Pernambuco. A gente tem várias outras voltadas para o carnaval e a gente fez esse espaço ali como museu de cera, tudo em tamanho real, com maracatus, papandus, que faz parte do maracatu rural, blocos líricos, o frevo. Eu vejo assim, quando, pelo menos pela televisão, toda vez que eu via, eu senti uma sensação, meu Deus, deve ser tão bom estar ali do lado, você se sente, sei lá, poderoso, né? Você vê eles andando, eles na rua, um monte de bonecos. A gente desfila com 80 E as crianças bonecos. gostam? Muito. Tem uma parte voltada para as crianças especificamente ou não? É tudo junto? Você viu lá, tem Patati Patatá, tem o Chaves, tem Incrível Hulk, Batman, Super-Homem. O trabalho social que nós temos, por exemplo, quando vem colégios assim, de um poder aquisitivo baixo, a gente libera igual vocês fizeram com o nosso projeto, um projeto independente, a gente foi, conversou. Agora, o carnaval que a gente faz tudo com recurso próprio, é tudo de graça. Nós temos não é projeto, já está pronto, né? A gente transformou a história do Brasil em 50 bonecos. Descobrimento até a República. Não é nem do Cabral, Vicente Pison, Tiradentes, a família real, até a Luzia, né, que aquilo era algo que era de todo mundo, né, que aquele primeiro esqueleto que pegou fogo no Museu Nacional no Rio de Janeiro, a gente, você observou lá, transformamos em bonecos gigantes. Gente, que incrível! E aí vai ter uma exposição sobre... Vai ser quando? Quer fazer uma exposição inteira. Muito obrigada. Acabamos de entrevistar aqui no Pintando 7 essas duas figuras sensacionais, casados, fomentadores da arte e da cultura no estado de Pernambuco e para o resto do Brasil, porque eles já foram para vários lugares no Brasil e também fora do Brasil, né? Ou seja, são internacionais, estão colocando o nome do Brasil lá, representando a cultura. E fazer um convite a todos, né? Isso é uma cultura que tem bastante profundidade, né? Para ter conhecimento. Claro. Acessar o nosso site. Claro, fala o seu site pra gente. www.bonecosgigantedeolinda.com.br. Não deixem quem estiver aqui em Recife de conhecer a Embaixada Pernambucana dos Bonecos Gigantes de Olinda. Obrigada, gente. Muito obrigada. Conversando com o Leandro, ele me contou que tinha um outro espaço que falava um pouco mais sobre a história de Pernambuco. Lá eu conheci um pouco mais sobre o frevo e a história de Lampião e Maria Bonita. Todo esse lado é chamado de maracatu. Maracatu é uma dança, é um ritmo, pode ser um teatro também, mas ele começou como um cortejo que celebrava a coroação do rei e da rainha. E aqui atrás vão ter 4 chocalhos de boi, é chamado de surra. Toda vez que eles andam, eles fazem esse barulho para anunciar a chegada deles na hora do desfile. Essa roupa completa chega a pesar quase 70 quilos. Esses 3 são palhaços, a Catita, a Baiana e Mateus. Catita e Baiana são homens que colocam roupa de mulheres, que as mulheres antigamente não podiam brincar o carnaval. Então já era uma forma de manifestação que é mantida até hoje. Chamado de frevo de rua, que é um frevo mais acelerado. Quem dança frevo, dança desde pequeno, porque precisa de muita técnica para dançar, como vocês puderam observar. Aquele rapaz de guarda-chuva preto era como o passista de frevo ele era antigamente. Ele usava o guarda-chuva fechado para brigar com as pessoas na rua. Aí quando a polícia chegava, ele abria o guarda-chuva e fingia que estava dançando frevo para não ser preso. Hoje não, o guarda-chuva virou uma sombrinha, é pequeno e só serve para o equilíbrio na dança. Eles são chamados de papangus. Eles são de uma cidade chamada Bezerros
E eles são conhecidos por darem susto, principalmente em crianças. Outro tipo de brincadeira é essa daqui, que é chamada de laúça. Uma pessoa sai vestida de urso, acompanhados de crianças de 12 a 13 anos. Geralmente são nas praias no período que antecede o carnaval. Aí eles vão sair cantando assim: a laúça quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. Vocês sabem o que é pirangueiro? Pirangueira é murrinha, né? Murrana. É. Mão de vaca, pombo, pirana. Pessoal que não gosta de dar dinheiro, aqui a gente chama de pirangueiro. Ambos estão aqui porque eram pernambucanos, então a gente faz essa homenagem para eles, Chacrinha e Pedro de Lara. Chacrinha era de Surubim, Pedro de Lara de uma cidade chamada Bom Conselho, que são 2 cidades do interior daqui de Pernambuco. E aqui por último, Lampião e Maria Bonita. Claro. Lampião era daqui de Pernambuco, Serra Talhada. Maria Bonita era de Paulo Afonso, na Bahia. Eles eram conhecidos por ser um Robin Hood do Nordeste, que roubava dos mais ricos para dar aos mais pobres. Se você tivesse a amizade com o Lampião, você era protegido dele. Se você recebesse ele na sua casa, agora se você negasse a fazer as coisas que ele pedia, realmente você já corria o risco de ser morto. A verdade é essa, são os relatos que as pessoas contavam. Essa foto daqui foi tirada em 1936. Lampião, Maria Bonita e todo o seu bando que ajudava a fazer os assaltos. É uma foto real? É uma foto real. Gente! Foi um dos primeiros registros que tem deles, porque eles não costumavam tirar fotos. E essa foto também, real, foi tirada em 1938 nas escadarias da prefeitura de Piranhas, Alagoas. Mortas? São as pessoas decapitadas. Que eles decapitavam? Não, no caso, essa foto foi tirada do Lampião decapitado. Essa cabeça daqui é a do Lampião e em cima a cabeça da Maria Bonita. A Maria Bonita, como vocês podem ver, ela tá com a pedra ali do lado, porque ela foi decapitada viva. É o que dizem os relatos. Ela morreu, ela tinha 27 anos e ele tinha 40 anos. A cultura do frevo está enraizada no povo de Pernambuco. Quando nós saímos da Embaixada de Pernambuco, eu fui até a Casa do Frevo e conheci um pouco mais sobre a história do frevo. Saí de lá sabendo tudo. Eu conheci o Museu do Sertão. Eu fiz questão de conhecer esse lugar, primeiro porque eu sou sertaneja, né? Eu nasci em Patos, que é conhecido como a capital do sertão na Paraíba. A gente está aqui no Museu do Sertão, em Recife. É um museu que fala a história do povo sertanejo, das suas origens, suas culinárias, suas vestimentas, os objetos que eles costumavam usar naquela época. Muito lindo e enorme, gente.
eu fui no segundo encontro dos clássicos e dos fuscas. Foi muito legal, eu já não estava mais nervosa, eu sabia que o Gaspar ia fazer um sucesso. Fui com a Sam, nós éramos as únicas mulheres fusqueiras desse encontro. Conheci umas combis maravilhosas, uns fuscas Hilux, foi bem legal e o Gaspar, como sempre, causando. Muito lindo. Só tem fusca linda aqui. Aqui, ó. Nossa, esse daí é filé. Nossa viagem, tá muito. Durante a nossa viagem, sempre que a gente pode, a gente faz questão de conhecer um teatro. E em Recife não foi diferente. Conheci o Teatro Santa Isabel. E nesse momento a gente está na frente do Teatro Santa Isabel. É um teatro tombado que tem 160 anos. Um teatro belíssimo. Eu conversei com Severino Pessoa, que é o vice-presidente da Fundarp, uma figura muito viajada, que ama a arte e cultura e que trabalha fortemente para o fomento da arte e da cultura local. Aqui funciona, neste edifício que é do século XVIII, onde nós estamos, funciona a Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco. Olha, e a Fundarp é a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. Então, aqui a gente executa a política cultural do Estado como um todo, né? 184 cidades. E os principais eixos dessa política, para a gente abordar de uma forma geral, são os seguintes. Primeiro, a gente tem a preservação do patrimônio cultural do Estado, material e imaterial. Essa política ela funciona na Fundação, na Fundarp. Agora, a pergunta que você fez sobre referência no Nordeste, aí eu vou tentar te responder. Olha, tem uma série de fatores que levam o Pernambuco a ser uma referência. Realmente, ter um fundo de incentivo com dinheiro do governo de 32 milhões, eu diria que hoje a gente é o segundo ou o terceiro do país e é o primeiro do Nordeste, né? Os direitos de defesa da comunidade LGBT, eu já fiz parte, inclusive, como representante da cultura. Ou seja, a diversidade aqui tem um lugar de destaque para Pernambuco. Que legal. Então, Caruaru é um lugar que a gente vai que vocês não podem deixar de ir. Vou finalizar aqui essa entrevista agora com o doutor, que ele não gosta de ser chamado de doutor. Severino Pessoa, aliás, todo Severino é bio no Nordeste. Mas não sei porque meu não pegou bio. Muito obrigada. É um prazer receber Keles e Balu, né? O Cinema São Luís foi inaugurado no dia 6 de setembro de 1952. Em 2008, o prédio foi tombado como monumento histórico pelo governo do estado, que por meio da Fundarp trouxe de volta ao público o tradicional Cinema São Luís. Saindo do cinema, eu fui conhecer o Teatro Mamulengo. E eu bati um papo com o Moura, que é um fomentador da cultura e arte local. Ele me contou um pouco sobre a história do seu empreendimento e tudo que ele faz em prol dos artistas e da cultura local. Me conta, Moura, como tudo começou? Por exemplo, Mamulengo é uma arte internacional, né? Mamulengo vem do Egito, né? Que na realidade são títeres de Gastimão que ficava lá no Egito com reis, os faraós. Só que o Mamulengo contava a história para o rei lá do faraó e viu o que acontecia dentro do palácio. E quando ele saía do palácio, contava a mesma história para o povão. Então, é só que ele lá fora, ele dizia, olha, o rei lá levou um corno da gota, ele levou uma gata, não sei o que, tudo. Então, Mamulengo é uma cultura de resistência e ela foi realmente perseguida a vida toda, talvez por isso que ela tenha sido tão forte. Aqui, lá, títeres, aqui chegou com o nome de Mamulengo, que são mamulenga, mamole, e a gente trabalha muito na madeira, no mulungu, que é uma madeira nobre, que a gente consegue trabalhar, uma madeira mais fácil de trabalhar. Aqui mesmo, tem plantação aqui de mulungu, tem no Nordeste todo tem, não sei se do Sul tem. A gente é um estilo, uma cooperativa, a gente tem vários grupos de mamulengo que se aprosentam aqui. E se apresentam assim no meio? Na frente da casa,
A gente faz a política da cultura para todos. Qual foi o que nasceu primeiro, o Teatro do Mamulengo ou a Casa de Bom Jesus? Mamulengo. Mamulengo já tem 25 anos aqui. É mais velho que seu filho. É mesmo? E a Casa de Bom Jesus? Bom Jesus a gente inaugurou em novembro do ano passado. Olha! É uma casa recente que a gente inaugurou com a cultura das assombrações do Recife, que a gente tem muitos contos da perna cabeluda, da noiva morta, né? Das emparedadas, que virou peça de teatro. A noiva morta, como é? A noiva morta é um fato de um cara sair de noite, pra uma noitada, encontrar uma jovem bonita, dançar com ela todinha, se apaixonar, e levou ela em casa. Quando o noivo dele voltou na casa dela, contou a história, a família disse, olha, assim, quando ele levou, ela tava chovendo, ele deu a capa a ela, para ela se proteger da chuva. Quando ela chegou no outro dia, ele foi na casa dela procurar lá, e a família disse, olha, essa menina já morreu há muito tempo. Aí disse, como morreu, eu deixei ela aqui e dei uma capa. Ele disse, vamos no cemitério. Quando chegar no cemitério, a capa dele estava lá em cima. E o das meninas emparedadas? As emparedadas já é um fato mais real, que aqui na Rua Nova, inclusive, virou peça de teatro, e tem vários livros falando de jovens que engravidavam e eram solteiras naquela época, então quando a criança nascia se matava e se enterrava no meio das paredes. Alguns locais se sacudia no rio, né? Mas se jogava para esconder o fato, para não fazer a desmoralização da família. Forró também tanto. Ô, Doga. Oi. Atula aí o dedo. Tu quer cantar? Tu quer dançar? Com violão. Tu vai dançar, né? Vou dançar com a cunhada. Vou botar pra cunhar, viu? Vai. Quem foi feliz no amor que levanta o dedo? Me responda sem medo se verdade for. Quem já bebeu dessa água banhou-se no rio, sabe o gosto que sentiu e a marca que ficou. Como é que nasceu isso? A gente, na verdade, meu pai e minha mãe, a gente foi criado num sítio. E dentro do sítio, meu pai fazia o pastoril, que é uma cultura muito forte aqui de Natal, né? Onde disputa o cordão verde e o amarelo. Então, na época de Natal, o pastoril era dentro do sítio da casa do meu pai. Mas eu me apaixonei muito pelo mamulengo, porque a gente tem uns grandes mestres aqui de mamulengo. Inclusive, a casa aqui, as estruturas de boneco por parte, é feita por mestre Saúba, que é considerado um dos maiores mamulengueiros do mundo. Você sempre escuta os artistas? Olha, aqui nessa casa não tem um dia que a gente não tenha um artista. A gente, agora mesmo passou aqui Galo Preto, que é um grande porquista, passou aqui. A gente está tendo uma pressa aí que a gente vai ter a Semana Hermílio, que é uma semana importantíssima do teatro, né? E Hermílio foi também um cara que a gente diz que ele é o papa do mamulengo, porque a cultura de base, ela sofre muito. Ela é resistente, mas ela não tem uma demanda financeira que dê incentivo a outras pessoas continuarem. É verdade. E a gente termina perdendo essa demanda. É verdade. Então, o Estado tem que se prover isso aí. O artista ele consegue levar aos espaços as informações. No mamulengo a gente leva na gozação. É verdade. Né? A gente faz o mamulengo, personaliza o boneco e mostra a realidade através do boneco. E isso aí eles não gostam, não é bom. E termina aqui o nosso passeio em Recife. Espero que vocês tenham gostado, porque a gente adorou vir gravar aqui. E a nossa próxima parada é em Olinda e depois Caruaru.